Tá sim, professor. Aqui também. Beleza, eu não vou guardar mais não. A galera deve ter escolhido o dia hoje para dar uma dormida bem no dia que eu vou fazer o controle de frequência. Mas vamos lá, que hoje a aula da gente, a gente vai fazer a aula da unidade 3 inteira, tá? Tudo sobre tratamentos térmicos. Tô com material aí bem produzido, ótimo. A gente vai falar de coisas até que não tem no livro de vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre os principais processos de tratamento térmico e também, né, porque na seção 3.1 do livro de vocês, ele aborda dois processos de tratamento térmico, que é o recozimento e a normalização, certo? Em alguns livros, eles consideram a normalização um dos dois processos relacionados ao recozimento, tá? E a gente vai falar também da têmpera e do revenimento, que são dois processos também que são feitos, né, um em sequência do outro, né? A maioria dos processos que se faz têmpera em metais, ele tem que ser realizado, sequenciado de um revenimento, tá? Porque senão o material ele fica muito, a dureza dele aumenta muito e ele acaba ficando muito quebradiço. Então, para melhorar essa característica não muito boa, né, adversa, dele ficar muito quebradiço, é feito o revenimento. A gente também vai ver alguns processos relacionados a martensita e a austenita, né, a austêmpera e a martêmpera, né, e vamos ver outros processos, como tratamento térmico com temperaturas abaixo de zero, certo? E, por fim, eu vou solicitar a resposta de um questionário que vai compor nota também para avaliação parcial, tá bom? São, acho que 12 questões, e aí vocês vão pegar essas questões e fazer para a próxima aula. Por que que eu estou fazendo isso? Por dois motivos, né? O livro de vocês ele sequencia muito e ele não, vamos dizer assim, é um pouco prolixo. Como assim, professor? Ele pega, por exemplo, recozimento e normalização, que é um processo que é um dentro do outro, e ele joga uns gráficos lá e começa a falar sobre aqueles gráficos, falar, e só nas últimas 3 páginas que ele fala sobre o recozimento, tá? Então aqui a gente vai falar desde o início, qual é a classificação dos tratamentos térmicos, falar sobre recozimento, o que que é isso, quais são as temperaturas que ocorrem geralmente, quais são os tipos de metais que a gente faz o recozimento. A gente vai falar também, vai fazer um preâmbulo para a gente entender um pouquinho mais daquela parte dos aços eutetoides, que são muito importantes, então a gente vai voltar para frisar um pouquinho nesses aços eutetoides, das formações da austenita, da perlita, da ferrita. Aí a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é a bainita e a martensita, tá? Porque isso daí ficou um pouco. A gente falou bastante, né, sobre a ferrita, a austenita e a perlita, né, a sementita também, mas a gente falou pouco sobre a bainita e a martensita, porque essas duas formações, né, essas duas microestruturas, elas não se formam, elas não aparecem naquele sistema da gente binário que a gente chama de ferro-carbono, né, ou carboneto de ferro. Então, por isso que a gente não tangencia, não fala muito dessa parte. Mas a gente vai falar hoje. Então, é uma aula bem densa. A gente deve ir até umas 11h30, 12 horas, mas eu vou parando. Em algum momento eu vou parar, vou dar um tempinho para a gente tomar uma água e tal, e a gente volta para terminar a nossa aula, porque na semana que vem, não vou poder, porque eu vou estar viajando, tá? Não vou poder dar aula. Então, eu já estou adiantando uma aula da semana que vem, já entregando a unidade 3 todas para vocês poderem fazer também as atividades do portal com segurança. E de hoje a 15, né, a gente teria mais uma aula, e de hoje a 21, a nossa última aula, tá? Então, as nossas duas próximas aulas vai ser relacionado à parte dos processos de acabamento de peça, processamento dos materiais metálicos, tá bom? Então vamos nessa. Qualquer coisa, você vai falar aí o que não entender e vamos seguir. Então, como eu falei, a gente vai abordar hoje na aula, né, os tratamentos térmicos. Então, gente, a gente tem tratamentos térmicos
para melhorar, de uma forma geral, para melhorar a propriedade mecânica das peças. Como assim, professor? A gente aprendeu a parte de fundição, né? A gente viu lá se a gente fundir uma peça, é um material metálico, ele vai depois solidificar. Só que o que acontece? De qualquer forma que a gente faz isso daí. Então, quando a gente pega uma peça que ela já está pronta, certo? Ela vem um tarugo de ferro lá para a gente jogar nas caldeiras ou jogar nas usinas lá para fazer a fundição dele. A gente tem uma série de parâmetros que a gente precisa controlar. E o mais interessante disso tudo, gente, como eu falo direto para vocês, é a perfeição das coisas naturais, das coisas que o próprio Deus criou, ou sei lá, que coisas. A gente sabe que a parte orgânica, né, que nós mesmos, seres humanos, somos, vamos dizer assim, interessantíssimos. Tem várias coisas assim que a gente às vezes não entende. E nos materiais também que não são seres vivos, né, que são não orgânicos, né, são inorgânicos, a gente também tem coisas incríveis neles, tá? Então, só para você ter ideia, dependendo do tipo de material, dependendo da velocidade do resfriamento do material, você pode formar diversos tipos de microestruturas diferentes, tá? Como eu já falei para vocês, a gente forma da austenita, né, dentro da temperatura ali eutetóide, 727 graus, resfriando para baixo, ali na porcentagem de carbono de 0,27, a gente vai ter a formação de perlita, né, que é a sementita mais a ferrita. A gente resfriando um pouquinho mais rápido, a gente pode ter a bainita, e resfriando muito mais rápido, a gente pode ter a martensita. Então a gente pode ter, na perlita, a gente pode ter a perlita fina, a perlita grosseira, né? A gente pode ter a bainita superior, a bainita inferior. Cada uma dessas microestruturas, elas vão ter uma configuração própria, certo? Então, a importância do estudo disso é de fundamental importância, porque cada microestrutura, ela se forma numa temperatura determinada, dentro de uma determinada composição de concentração de carbono, certo? E em alguns aços, né, em alguns metais, pode haver a formação primeiro, outro depois. Você pode ter uma transformação inteira da austenita em perlita. Pode ter uma situação onde você vai ter a austenita que não vai conseguir se formar de forma completa em perlita por conta do tempo, que foi muito rápido o resfriamento. Então, ficou ali uma parte de austenita dentro da perlita, e aí isso daí vai ter sérios problemas, aí você só vai conseguir lidar com esse problema se você fizer o processo chamado de austêmpera, ou então se você estiver fazendo um processo de austenita para martensita, você vai ter que fazer o processo de martêmpera, que é as coisas muito bem, é uma das coisas que foi muito bem explicado no livro de vocês, na seção 3.3, então a gente vai falar tudo sobre isso, tá? Então é muita coisa, muita informação, mas que é bom dar tudo junto, por quê? Porque eu vou falar de um relacionado ao outro. Então, recozimento eu vou falar relacionado à normalização, têmpera eu vou falar relacionado a revenimento, tá? E no final eu vou entregar um quadro resumo para vocês, para facilitar mais ainda, para ficar show de bola a compreensão, tá bom? Então vamos nessa, que isso aí é ciência dos materiais, isso aí é a parte de um pouquinho na frente já é um pouco de processamento de materiais, então a parte de engenharia de materiais que vocês estão adentrando, que é, se não o segundo mais importante conteúdo, né, de mecânica, pode ser até o primeiro, tá? A parte de engenharia de materiais, porque a gente sabe também que tem a parte, além da engenharia de materiais, a gente tem a parte de estruturas, né, de cálculo de materiais, né, mecânica geral, resistência dos materiais, essa parte. Então, a gente pode dizer que juntando essas duas partes, engenharia de materiais mais a parte de estruturas, dá o que você precisa para entender tudo sobre engenharia mecânica. Obviamente você tem aí pelos lados, né, gestão da manutenção, as partes menos técnicas e mais coordenativas, né? Então, qual é o conceito, né? O conceito. Ao processo de aquecer e resfriar um aço visando modificar as suas propriedades, a gente tem uma denominação de tratamento térmico, certo? Então, a gente tem que aquecer esse determinado aço e depois resfriar. O professor colocou aí aço, mas pode ser qualquer material metálico. Gente, vamos lembrar, a gente está falando de materiais de construção mecânica. Em 85% das situações, a gente vai estar falando de ferro carbonatado, ou seja, aço, certo? Existem, obviamente, como a gente falou lá, o ferro fundido, mas a gente vai trabalhar nessa parte de tratamento térmico naquela faixa que a gente falou,
de 0,27% de carbono, tá? Até 2,11% de carbono. Estou relembrando que essa faixa é importante. 0,27 de carbono é quando a gente começa a ter os aços. 2,11 é onde a gente vai ter a transição de aço para ferro fundido. A gente viu isso aí lá na antepenúltima aula, onde a gente estava falando do sistema ferro-carbono. Então, a gente vai falar, vai trabalhar em cima dessa faixa, tá? Então, vocês vão ver, a maioria das coisas que a gente vai trabalhar vai ser em cima dessa faixa. A gente sabe que de 0,27 a 12,11, a gente tem ali 0,27, não, é 0,008%, desculpa, 0,008% a 2,11%. A gente tem ali a temperatura, a concentração de carbono, que é a que a gente chama de aço eutetóide, onde a gente também vai focar bastante, certo? Que é 0,77% de carbono. Então, a gente vai de 0,08% até 2,11% de carbono. Acima dessas concentrações, 2,11% de carbono, a gente já tem ferro fundido. E aí, quando a gente chega em 6,7% de carbono, a gente já passa a ter aquilo que a gente chama de cementita pura, né? Que não é mais duro ainda que o ferro carbono. A gente vai ter só cementita pura, né? Que é o carbeto de ferro. Então, vamos nessa. Falado sobre isso, vamos falar um pouco da finalidade, né? A finalidade, gente, tá? O que a gente fala de todos esses nomes com ITA, né? Que a gente já está cansado. Ah, professor, tanto ITA. O que é isso? São microestruturas, tá? Então a finalidade é justamente essa: eu sair de uma austenita, que tem configurações, por exemplo, mais dúteis, né? Mais moles, e ir para uma perlita, que tem uma dureza maior e que tem propriedades mecânicas melhores. Tá? Mas essa perlita, para eu ser de austenita para uma perlita, é de qualquer forma? Não. Tem que ser uma velocidade de resfriamento adequada dentro de uma temperatura adequada. A gente vai ver isso no gráfico. Então, eu altero a minha microestrutura, porque a perlita ela vai ter uma configuração em camadas, né, de cementita e ferrita. A gente já sabe disso. E essa configuração de camadas, quanto mais largo ou mais estreito, a gente vai ter uma difusão maior, menor do carbono. A gente já sabe disso também. E isso vai alterar completamente as propriedades dessa liga metálica, certo? Então a gente pode manipular, olha lá, a gente dando uma de Deus, a gente pode manipular através da variação variação de fatores como temperatura e pressão, a gente pode manipular, né, e velocidade da variação da temperatura, a gente pode manipular a formação de microestruturas daquela determinada liga, tá? Porque lembre-se, o aço você vai ter carbono ali dentro. E esse carbono, dependendo de como você aumente ou diminua o grau e a velocidade com que você faz isso, né, você pode fazer com que o carbono difunda mais rápido ou mais devagar. Ele difundindo mais rápido ou mais devagar, ele vai formar uma composição de estrutura ali diferente. A gente vai ver isso daí. Tem alguns objetivos específicos do tratamento térmico, né? Entre muitos, tem aí remoção de tensões internas. A gente vai entender isso daí. O que são essas tensões internas, gente? Vamos explicar bem rápido aqui. Uma tensão interna ela se forma quando você tem, por exemplo, o resfriamento não homogêneo de uma chapa. Por exemplo, você tem uma chapa ali, você esquentou e depois ela está resfriando. Só que para você resfriar, você precisa de um tempo. Você não pode, resfriei para 0 grau e aí você já tira a chapa da onde estava resfriando, da água, por exemplo, ou do óleo. Você resfria bastante em água ou óleo. Não, você tem que deixar um tempo para que seja uniformizada, porque a condução do calor dentro de um corpo, ela demora um determinado tempo, porque é de uma partícula para partícula, tá? Então, do ponto onde iniciou, né, a remoção, a diminuição da temperatura, você ainda tem que dar uma esperada. Porque se não acontecer isso, vai ficar não homogêneo. Então, a parte do centro, por exemplo, vai resfriar mais rápido e a parte da borda, ela não vai resfriar tão rápido e você vai ficar com temperaturas diferentes, provocando densidades diferentes no material, provocando tensões ali, que na maioria são tensões cisalhantes, axiais e etc. Então a gente precisa remover essas tensões internas e a gente faz isso aí com o controle da velocidade do resfriamento. Aumenta ou diminuição da dureza, aquilo que a gente já falou, quando você resfria, aquece um determinado material,
você vai estar entregando energia, essa energia vai fazer com que os grãos eles dilatem, depois você resfria para que aqueles grãos voltem a uma determinada, um determinado tamanho adequado para você. Aumento da resistência mecânica, né, geral. Melhora a dutilidade, se você fizer um processo de, por exemplo, você fez a têmpora, aí depois você faz o revenimento. A têmpora ela aumenta a dureza, mas o revenimento ele aumenta a dutilidade, ele traz de volta a essa característica dútil do material, tá? Melhora a usinabilidade. O que que é usinabilidade, gente? A usinabilidade é a facilidade com que um determinado material ele é cortado, tá? Ou cortado, furado, qual é a outra forma de usinar? Raspar. Então, raspado, furado, cortado. Então, ele a facilidade com que você faz essas ações no material sem que altere as propriedades mecânicas dele. Então, usinabilidade é isso, é a facilidade de você fazer alterações no material, na parte física dele, gerar o cavaco, que a gente chama, né, na usinagem, ou cortando, ou furando, mas sem alterar as propriedades mecânicas daquele material, sem alterar muito, tá? Melhora da resistência ao desgaste, melhora da resistência à corrosão, melhora da resistência ao calor, melhora das propriedades elétricas e magnéticas. A gente sabe mesmo que, falamos na aula passada, que o ferro puro, ele tem várias fases, né? Ele tem o ferro alfa, e dentro desse ferro alfa, a gente tem uma fase do ferro alfa chamada ferro beta, dentro do próprio ferro alfa, que é a semente, ou que é a ferrita, que é o ferro beta. Então, quando eu aumento a temperatura ali, que ele está, acho que 215 a 900 alguma coisa, ele exibe características magnéticas próprias. Não, ele para de ser, ele deixa de ser ferromagnético para ser paramagnético, né? Então, ele se torna magnético em um determinado tempo. Depois ele volta a ser normal, certo? Então, ele exibe uma característica elétrica devido ao tratamento térmico. Aí a gente tem as fases, né? A gente tem três fases importantes, né, do tratamento térmico. A primeira é o aquecimento, mas a gente sabe que não pode só aquecer e resfriar, a gente tem que aquecer, manter aquela determinada temperatura. Por quê? Porque você precisa que toda a peça receba aquele calor. Você já deve ter feito isso em algum momento na sua vida. Tenta aquecer uma barra por uma das extremidades. Aquece ela por uma das extremidades, fica com a mão do outro lado da extremidade. Vai demorar algum tempo para que aquela temperatura, né, que vai aumentar linearmente até chegar à sua mão. Então vai demorar um tempinho, certo? Então acontece isso com chapas, com barras, com tudo. Quando você começa a aquecer, demora para que o calor ele faça o fluxo e fique na chapa inteira, ou no tarugo inteiro, ou na barra inteira, entendeu? Então você precisa manter essa temperatura. Só que a manutenção dessa temperatura, ela também não pode ser demais. Não pode deixar muito tempo a temperatura, porque senão a microestrutura pode virar uma microestrutura que você não queria. Então, gente, aí nesse caso que a gente está estudando, você vai ver que o tempo no qual você deixa um determinado corpo ali sob uma determinada temperatura, ele influencia, assim como a velocidade que você varia a temperatura também influencia. Então, tempo de manutenção da temperatura e velocidade da variação da temperatura, a gente pode dizer aí, não, tem outros fatores, né, como fatores ambientais, atmosféricos, que a gente vai ver daqui a pouco, mas esses dois fatores são os mais importantes. Obviamente tem outros que a gente vai falar daqui a pouco, mais lá na frente. Então é isso, aquecimento, manutenção da temperatura e você vai lá e faz o resfriamento, tá bom? Bem, tá aí a parte que eu falei que ia ser importante para a gente entender muita coisa, tá? Primeiro, vamos nos posicionar. Onde estamos? Estamos falando sobre aços eutetoides. O que são aços eutetoides? Os aços eutetoides são aqueles aços
no qual a gente considera uma concentração de carbono de 0,76, 0,77%. Ou seja, onde a gente está considerando ali aquele encontro, né, onde, né, o encontro onde a gente tem a austenita, a ferrita mais cementita e desculpa, ferrita mais cementita, austenita, isso, e só a cementita, tá? É onde tem aquele ponto de encontro. Então, quando a gente faz um resfriamento, o que está acontecendo? A gente lembra daquele gráfico, a gente tem a austenita em cima no gráfico, né? A austenita acima de valores de 127 graus Celsius, a gente tem a austenita. Abaixo dessa temperatura que a gente chama de temperatura eutetoide, a austenita ela vai começar a se transformar em perlita, tá? Ela vai começar a se transformar em perlita. Então, quando a gente resfria aqui a nossa... Deixa eu admitir aqui. Quando a gente resfria a nossa austenita, que é o ferro gama, tá? A 0,76% de carbono, que aqui considera o ácido eutetoide, a gente tem um resfriamento. E o que a gente vai gerar nesse resfriamento? A gente vai gerar a perlita. E a perlita, ela é composta de quê, gente? De camadas, né? De lamelas, que a gente chama lamelas. De ferrita, que é o ferro alfa, 0,022% de carbono, e cementita, que é 6,70% de carbono, certo? Então, a gente tem aqui, ó, da austenita, a gente resfria, a gente vai gerando a perlita, que é composto por isso daqui, ó, por essas duas fases. Lembra que a gente falou que é uma fase mais escura, que é o que tem, que é o que tem o carbono, e uma fase mais clara, que é o que tem o ferro puro, só que na fase alfa. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, no gráfico, é mostrando o tempo que ocorre essa transformação, tá? O início da transformação, tá? E o final da transformação, aqui de 10, podemos dizer que de 10 segundos até aqui 10 a terceira segundo, espaço de tempo bem pequeno, tá? E aqui vamos mostrando a porcentagem da perlita. Perceba que aqui, ó, 10 ao quadrado é onde a gente tem 50%, né, da transformação da austenita em perlita. Então, a gente parou no slide, na aula passada, a gente estava entendendo o que eram as fases. A gente estava entendendo como era a configuração dessas fases, a partir de que temperatura ia de uma fase para outra. Agora, presta atenção no que a gente está fazendo. A gente está verificando o passar do tempo. Tá ali numa temperatura, tá? A temperatura eutetoide. E a gente está verificando como que, abaixo dessa temperatura, o que vai acontecendo. Ó. Abaixo de 727 graus, por exemplo, a temperatura de transformação é 675 graus Celsius, é a temperatura de transformação que a gente está admitindo. Ah, professor, é essa temperatura só que ocorre a transformação de austenita e perlita? Essa é uma pergunta muito importante. Esse aqui está 675 graus Celsius. Não, não é só nessa temperatura, porque em outras temperaturas mais abaixo ou mais acima ocorre essa transformação, só que vai ocorrer mais rápido ou mais devagar. E dependendo de quanto mais for descendo ali, possa ser que comece a não formar mais perlita, que comece a formar, se a temperatura for muito baixa, sair de 727 graus, por exemplo, e ir para 200 graus, aí já não forma mais perlita, já vai formar já martensita. Então, é muito importante isso daí. Então, a gente sabe aqui, ó, que aqui está mostrando o gráfico da transformação da austenita em perlita com o passar do tempo. Então, a gente pega aqui e joga aqui, ó, 625 graus Celsius, que é aqui, ó, abaixo de 700, ele está mostrando a transformação. Essa é a curva do início, curva do início da transformação, e a curva da conclusão. E essa pontilhada aqui está mostrando que aqui é 50%. Então, se eu correr essa curva para cima ou para baixo, eu vou ter as transformações. Só que as transformações vão ser mais devagar ou mais rápidas. Perceba aqui, ó, vamos supor que eu pegasse aqui, próximo de 500, né? Daqui para cá. Olha como ficaria aqui em 1 e aqui ficaria próximo de 10, certo? Então, seria 10 segundos. Nessa temperatura aqui, vamos supor 520 graus Celsius, eu demoraria, aqui é 10, né? 10 segundos para transformar austenita em perlita, tá? Mas, se eu for aumentando a temperatura, perceba que aqui, ó, daqui
para cá já diminui um pouco mais, ó. Já é mais estreito, daqui para cá e daqui para cá já é mais estreito. Aqui já é muito mais estreito também, ó. Então a gente tem essas diferenças de, vamos supor, velocidade de transformação de acordo com a temperatura que você está. Então esse gráfico ele mostra justamente isso. O que que esse gráfico está mostrando, gente? Ele está mostrando a velocidade de transformação da austenita em perlita, certo? E você vê a velocidade de transformação através do tamanho disso daqui. A gente vai ver de uma forma melhor aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Bem mais claro aqui, você percebe, vem aqui numa austenita, a austenita vem para cá, ela estava estável aqui. Por que a austenita estava estável? Ela estava estável porque a temperatura estava na temperatura eutetoide, acima da temperatura eutetoide. Acima da temperatura eutetoide, a austenita está estável. Aí a temperatura eutetoide, a gente já sabe que é 727 graus Celsius. Abaixo dessa temperatura, o que vai acontecer? A austenita começa a ficar instável. Por quê? Porque ela começa a modificar, né, um pouco da sua estrutura. Então, você vem de A para B, você tem um resfriamento muito rápido, certo? Você vai daqui de um pouco acima de 727 graus Celsius para aqui quase 600. Aí o que acontece? Você mantém essa temperatura, né? Mantive essa temperatura. Mantendo essa temperatura aqui, mantendo ela e esperando o tempo passar, vai ocorrer uma transformação. É isso que é interessante. Não precisa você modificar a temperatura mais. Você chegou nessa temperatura aqui, ó, de 625 graus Celsius, começa a transformação. Começou a transformação, ó, de C para D. Então, esse aqui está mostrando a transformação que está ocorrendo. Que transformação que está ocorrendo? Austenita pura, tá vendo? Que é ferro gama, se transformando aqui em 50%, olha como ela está. Austenita pura. E a gente tem o quê? Por que que tá essas lamelas aqui, gente? Que tipo de configuração é essa? Ah, professor, essa configuração em lamelas, assim, camadas, é a configuração da perlita, que o senhor explicou lá. Que uma camada é o ferro alfa, que é a ferrita, e a outra camada é a cementita de ferro. Ah, entendi, professor. Perfeito. Porque quando você está vindo para cá, você está mantendo a temperatura, está passando o tempo, o que está acontecendo? Quando você mantém a temperatura e está passando o tempo, o carbono que está difundindo na matéria. Então, o carbono ele precisa de um tempo para difundir. Mesmo ele estando numa temperatura, ele vai precisar de um tempo para difundir. Então, ele está difundindo aqui, formando a fase cementita, que é o carbeto de ferro. E aí você vai, chega em D, você vai ter aí a perlita completa, onde você vai ter ferrita e você vai ter cementita. Cementita em verdezinho aqui, ó, e a ferrita, né, em laranja, tá bom? E vocês podem ver que, dependendo da temperatura na qual você está fazendo essa transformação, ó, aqui mesmo eu estou fazendo a transformação, quanto mais alta essa temperatura, mais você tem a formação de perlita grosseira, que é uma perlita com essas lamelas mais espessas, tá? Quanto menor a temperatura que você vai fazendo aqui, ó, próximo desses valores, você vai ter uma perlita que as lamelas vão ser menores. Cada uma delas tem suas próprias características. A perlita grosseira mesmo, ela é mais dura, né? Tem um índice de dureza muito maior na escala Rockwell do que a perlita fina. A perlita fina é mais dúctil, então ela pode ser trabalhada para fazer materiais de estruturas, tomar formas de forma mais facilmente e tem uma fase elástica maior do que a perlita grosseira, tá bom? Então, perceba que você está entendendo, está trabalhando essa parte de estudo de gráfico bastante dos aços, porque é isso que vai ser cobrado de você quando você estiver dentro da sua profissão, tá bom? Então, a gente está falando o tempo todo que o ferro tem as suas fases, e dependendo da variação da temperatura e da velocidade, a gente vai ter formações de microestruturas diferentes. Você vê que dentro da própria perlita, a gente tem a perlita grosseira e a perlita fina, que vai depender do que? Basicamente da velocidade e da temperatura de transformação. Que a temperatura onde você está transformando vai influenciar na velocidade de transformação. Vocês podem ver aqui, ó, que esse vão aqui, ó, ele vai aumentando a cada momento que eu vou diminuindo a temperatura. A temperatura está diminuindo de cima para baixo. Esse vão não está aumentando? Esse vão ele está indicando a velocidade da transformação, porque está relacionado ao tempo, né? Nesse vão aqui, ó, se eu pegasse daqui para cá, ó, teria uma velocidade maior. E ela vai diminuindo com o passar do tempo. Tá bom? Então, esse gráfico aqui, ele explica bastante, muito bem mesmo,
essa questão da transformação da austenita em perlita e as configurações que podem ocorrer, perlita grosseira ou perlita fina, de acordo com a temperatura que ocorre essa transformação. Ah, professor, qual é a melhor? A perlita grosseira ou a perlita fina? Vai depender, né? Você pega uma perlita grosseira, se for fazer um trabalho de usinagem, vai ser bem complicado, porque ela vai ter uma dureza muito alta, você pode quebrar a peça, né? Você pode fazer uma remoção de cavaco irregular. Então, vai depender de para que é a sua peça, certo? Então, isso a gente vai ver lá, que o tratamento térmico que você vai aplicar, ele está diretamente ligado ao tipo de aplicação daquela peça. Certo? Então, já vem nas especificações o tipo de tratamento térmico que você vai ter que fazer numa determinada peça. Por exemplo, a engrenagem. Fazer uma engrenagem para fazer parte de um sistema rotativo. Ela vai ter que passar por um processo, obviamente, de cementação, que é a difusão de carbono na superfície da peça para aumentar a dureza da superfície da peça, uma vez que a engrenagem, a parte superficial dela é onde vai existir as maiores tensões. A parte de dentro ela não precisa ser tão dura, não precisa ter uma densidade tão grande, né? Não precisa ter tanto carbono ali dentro. Pode ser mais uma característica de ferro fundido, pode ter mais cementita do que outra coisa, tá? Então a gente pode ter ali um ferro fundido no meio ou uma cementita pura e na coroa, né, na coroa da engrenagem que vai estar se relacionando com outros dispositivos mecânicos, a gente colocar uma difusão de carbono ali e a gente ter, por exemplo, uma perlita, tá? Ou uma bainita, que a gente vai ver daqui a pouco. Avançando, eu vou ter aqui duas fotomicrografias da perlita grosseira e da perlita fina, né? A perlita fina ela vai ter as camadas bem menores mesmo. Quando você tira essa fotomicrografia, a gente percebe que a parte que está mais escura é a que está carbonetada, que é a cementita. E a parte que está mais clara é, obviamente, a ferrita, tá? Que é o ferro alfa. Então aqui você percebe que você tem, ó, você consegue ver fases em claro muito maiores, né, da ferrita, porque está em temperaturas mais, como vocês lembram lá que a gente acabou de ver temperaturas mais baixas. E aqui a perlita fina, quando você tem temperaturas, a transformação em temperaturas mais altas, tá? Então essas lamelas vão ficar bem menores nisso. Bainita. Vamos lá, mais um ita, tá bom? Vocês vão ficar doidos de tanto ita. A gente já sabe que da austenita para perlita, a gente vai ali, né, como eu botei aqui, mais ou menos a transformação, né, aqui começa basicamente daqui, né, 800, aí você chega na temperatura eutetoide, que é essa aqui, 727, e depois você vem descendo, até chegar aqui, nessa temperatura, onde está essa linha aqui, tá vendo? Abaixo dessa temperatura, né, que é 500 e pouco, 550, 560 graus Celsius, abaixo dessa temperatura, se eu resfriar, ele não vai formar mais perlita, ele vai começar a formar bainita, certo? E aí, a partir dessa temperatura até aqui, ó, 200, 210 graus Celsius, a gente vai continuar tendo bainita. Abaixo dessa temperatura aqui, ó, que é uma temperatura, essa variação de temperatura é muito rara de se acontecer, né, em termos, mas existe, né, tem gente que quer ter a fase martensita, aí a gente consegue ter a martensita, tá bom? Abaixo disso daqui, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente tem a bainita ela vai ser, pode ser bainita superior ou bainita inferior, tá bom? Quando que acontece a bainita? A bainita acontece quando você faz esse resfriamento abaixo de temperatura de 550 graus Celsius, né? E você começa a ter uma formação, né, maior da ferrita em relação à sementita. A gente vai ver que isso vai trazer uma diferenciação na microestrutura da bainita, ou na microestrutura da austenita, que em vez de se transformar em perlita, ela se transforma em bainita. E essa bainita ela pode ser bainita superior, né? E bainita inferior. A bainita superior vai estar aqui acima desse valor aqui, né? E a bainita inferior vai estar abaixo. Tá bom? Aí a gente tem uma importante colocação aqui, né? A gente sabe que para que a gente possa fazer uma transformação da austenita para a bainita,
a gente tem uma condição muito específica. Por exemplo, aí, eu estou exemplo. Se uma determinada liga de composição eutetoide for resfriada e toda a austenita for transformada em perlita, mesmo que a liga seja resfriada, interceptando a curva de transformação da bainita, não ocorrerá a formação dessa última microestrutura. Qual é o grande entendimento aí para você, quando você estiver escrevendo lá na sua prova? Quando que forma a bainita? A bainita forma nas situações onde a austenita ela não é transformada completamente em perlita. Então, você vai, por algum problema de velocidade de resfriamento, por algum problema de característica de controle das variáveis ambientais, tensões térmicas, etc. Em alguns casos, acontece da austenita ela não se transformar totalmente em perlita. Aí, o que acontece? Aquela austenita, que é o ferro gama, ela não se transforma totalmente. Aí você vai ficar com ferrita, cementita e austenita numa mesma fase. Então, você ainda vai ter a austenita, mesmo já ter transformado em perlita uma boa parte. E sobrou lá 10% que não é perlita. 90% é perlita, mas 10% ainda é austenita. É quando se forma a bainita, certo? A bainita ela se forma quando você não tem a transformação completa, certo? Da perlita, tá? Então a gente já sabe, se toda a austenita, certo? For transformada, 100% da austenita for transformada em perlita, certo? A gente não importa se a gente resfriar mais essa microestrutura, gente. Não vai adiantar eu resfriar, ficar resfriando ali a perlita que foi transformada, a austenita que foi transformada em 100% perlita. Não adianta, ela não vai virar bainita. Porque a condição para você ter uma transformação da austenita em bainita é quando você ultrapassar aquela temperatura de 560 graus Celsius, você não ter feito a transformação total da austenita em perlita. E quando é que isso acontece, gente? Quando eu faço muito rápido o resfriamento, tá? Ou pelo menos mais rápido do que para ter a temperatura mais rápido do que para ter a transformação da austenita em perlita. Então, basicamente é isso. A baionita ela se forma quando você faz um resfriamento relativamente mais rápido, e aí não dá tempo da austenita se transformar totalmente em perlita. Parte fica só austenita, e aí você resfriando mais, você vai chegar ali na bainita superior e bainita inferior, se você resfriar mais ainda, tá bom? Aí a gente tem um tipo específico, né, de sementita, certo? Que é quando você tem microestruturas de perlita e baianita. E você aquece, você tem a perlita que se formou e formou a baianita, e você vai mantendo aquela temperatura abaixo da temperatura eutetóide, por exemplo, 600, 500, por aí, graus Celsius. E você permanece com aquilo ali durante um grande espaço de tempo, né, com aquela temperatura abaixo da temperatura eutetóide e tendo a formação de perlita e baianita. Baianita não, bainita. E aí, o que você vai ter? Você vai formar uma microestrutura também, um pouco falada, mas muito importante, que é a sementita globulizada, certo? Qual é a diferença dessa sementita globulizada? A fase da sementita, ela não vai ser umas lamelas, como a gente estava vendo, né? Que eram faixas, umas lamelas assim. Não, ela vai virar meio que grãos, glóbulos, né? Vai ser meio esférico. Enquanto que a ferrita, ela vai ter uma fase mais homogênea, tá? Então, a gente vai ter partículas esféricas de sementita no interior de uma matriz contínua de fase ferrita. Então, por que acontece isso? Porque a difusão do carbono, ela vai ocorrer de forma muito mais contundente. Por quê, professor? Porque lembre que eu falei que o carbono ele precisa de tempo para difundir. O controle da difusão do carbono dentro de uma matriz ferrítica está totalmente ligado à velocidade ou à manutenção, né? A quantidade de tempo que você mantém ali numa determinada temperatura, porque ele precisa de tempo para o carbono ele vai se deslocando pelos interstícios, né? Ele vai se deslocando pelos interstícios, então você precisa deixar ele se deslocar aí
por um determinado tempo. E quando o tempo é alto demais, como 18 a 24, você tem uma difusão muito completa do carbono, certo? E aí você forma o que a gente chama de sementita globalizada. Globulizada. Formação da martensita. A martensita é uma formação aí quando você faz um resfriamento muito rápido mesmo. Quando, por exemplo, você resfria o seu aço no próprio ar, né, a 25 graus Celsius ou a 20 graus Celsius, depende, né, da temperatura de controle, ou quando você resfria com água e aí você também vai trazer para uma temperatura muito próxima ali de 15, 20 graus Celsius. Então, esse resfriamento é mais rápido. Há um fluxo de calor muito rápido da chapa. A chapa perde, ou a chapa, ou o corpo que estiver sendo resfriado, né? O corpo metálico que estiver sendo resfriado, ele resfria muito rápido, perde muito calor. E aí ele sai de lá da temperatura eutetoide, 727 graus, onde você tem só... Olha esse gráfico como está super interessante, ó. 727 graus, eu tenho austenita. Que tipo de austenita é essa que está abaixo de 727 graus? Já é uma austenita instável. Ela já está ali, ó, não quero mais ser austenita, eu estou querendo já mudar aqui minha microestrutura. Aí ela começa a mudar. Se você manter aqui nessa temperatura, ela já muda, independente. Ó, você percebe que abaixo dessa temperatura, o que acontece? Você já tem mudança aqui, certo? Você já tem mudança, só é você deixar o tempo passar. Então aqui a gente tem a austenita mais perlita, que é aqui dentro, né? Aí essa temperatura aqui é a temperatura que a gente falou, né? 560 graus Celsius, 550 graus Celsius, que é a temperatura de resfriamento, que é quando você faz muito rápido, a austenita não se transforma totalmente em perlita. Então aí você vai ter austenita, ferrita e sementita. E aí você vai ter a formação de bainita. Bainita abaixo desse T aqui, ó, que é uma temperatura que varia, pode ser 560 graus ou 550 graus. E aí você vai ter austenitas mais bainita, sendo que você tem a bainita superior, né? Aqui é a bainita superior e bainita inferior. Aí aqui você também tem a austenita. Obviamente você tem que ter a austenita aqui desse lado, porque o como é que aquilo que a gente falou, qual a condição para que haja a bainita? A condição é que a austenita não seja transformada totalmente em perlita. Então aqui tem que ter austenita, mesmo que seja pouco, tá vendo? Aqui sobrou um pouquinho de austenita. Essa parte aqui é a austenita. Então a austenita, ela se transforma também em bainita, até a gente ter apenas bainita aqui desse lado. E a martensita é justamente quando a gente pega e tem uma temperatura abaixo de 210 graus Celsius, 210 graus Celsius, a gente vai ter a martensita. E aí, abaixo ainda dessa martensita, a gente vai ter ainda formação de microestruturas que não são nomeadas, mas que também podem ter diferentes tipos de aspectos. É isso que vocês têm que entender. Pode ser que lá, quando a gente resfria abaixo de 0 grau, a gente tem um tipo de configuração, mas a gente não nomeia mais aquele nome, tá? Então tá aí, gente. A austenita dos ácidos eutetoides, ela pode assumir essas formas aí, essas microestruturas importantes para vocês se ligarem, tá bom? Aí tem aí um diagrama de transformação isotérmico completo, né, considerando todas as transformações, tá? E você já sabe o que está acontecendo em cada uma aqui. Se eu jogar um gráfico desse aqui e pedir para vocês determinarem o que está acontecendo em A, em P, em B, vocês vão saber dizer. Ó. Vamos olhar aqui, esse gráfico, por exemplo, ó. Em A, aqui você vai ter acima da temperatura eutetoide, 727 graus Celsius, você tem a austenita estável. Abaixo de 727 graus Celsius, você já começa a ter austenita instável, que é essa região aqui. Austenita aqui desse lado, obviamente que desse lado aqui você vai ter perlita, ó, o pezinho aqui, ó. E aqui você vai ter perlita mais austenita, né, que é a transformação. Né? Sendo que essa linha tracejada, ela está indicando que é 50%, né, da austenita transformada já em perlita. Aqui acontece, essa é a linha, né, 550, de 540 a 560, onde a gente já passa a não ter mais só austenita e perlita. A gente pode ter austenita, ou não passa a não ter só perlita, a gente pode ter austenita mais perlita, né, que é, obviamente, austenita mais ferrita mais sementita. Aí a gente forma quem? Bainita.
Aí a gente vai tendo aqui também austenita e bainita, precisa ter austenita e bainita, e aqui só bainita. Depois disso, a gente tem o quê? A formação da martensita. Abaixo de 210 graus Celsius, a gente já começa a ter a bainita. M50%, 50% de martensita e 50% de austenita. Então, a austenita está sendo transformada em martensita aqui, daqui para baixo, tá? Observe que daqui para o lado você forma austenita para perlita, daqui para o lado você forma austenita em baianita, e daqui para baixo você forma austenita e martensita, tá? Aí M90% a gente já considera que é quase 100%, a gente já considera que a austenita está formando todo a sua microestrutura em martensita, tá bom? Então tá aqui o gráfico completo, né, da transformação isotérmica. Por que fala uma transformação isotérmica, gente? Porque a gente sempre está considerando uma temperatura fixa para ocorrer a transformação, tá? Por isso que a gente está falando que é uma transformação isotérmica. Outro importante, colocação da martensita aí, ó, que eu já falei sobre isso, né, que ela é complicada de ser usada para situações industriais. Olha lá. A microestrutura martensítica, formada a partir da austenita, apresenta elevada dureza, tá vendo? E grande fragilidade, inviabilizando a sua utilização em diversas aplicações. Dessa forma, a dutilidade e tenacidade da martensita podem ser melhoradas através de tratamento térmico, denominado recozimento, que visa aumentar a usinabilidade, reduzir a dureza ou obter microestruturas desejadas. Olha que legal. Então a gente finaliza essa parte onde a gente estava entendendo aquela parte de gráfico, bainita e tal, que é o que o livro de vocês faz lá na 3.1. Ele pega lá só nas 2 ou 3 últimas páginas que ele começa a falar do tratamento térmico recozimento. Primeiro ele traz uma introdução, fala daqueles gráficos, vai mostrando como é que a austenita, né, nos aços eutetóides, ela vai se transformando em diversas estruturas diferentes, em diversas microestruturas diferentes. E depois ele vai falando de cada uma dessas características mecânicas, né? E ele fala que a martensita, para finalizar, como ela resfria muito rápido, ela obtém uma dureza muito elevada, certo? Daqui a pouco a gente vai ver um gráfico, né, relacionando essa dureza, né? Você vai ver um gráfico na escala Rockwell de dureza. Então você percebe, gente, que acontece? A martensita, ela tem uma característica que ela pura, sem nenhum tratamento térmico, ela não dá para ser utilizada em processo de usinagem, certo? Senão ela vai se quebrar ou vai quebrar a ferramenta, dependendo da ferramenta, se for muito mole, ou ela não vai conseguir ser usinada mesmo. Então é preciso desenvolver tratamentos térmicos, não só nela, mas em outras microestruturas, mais para cima, a bainita superior, a bainita inferior, a perlita grosseira, a perlita fina. Sempre a gente vai precisar estar fazendo alguns tipos de tratamento. Então vamos ver alguns deles. Bem, o tratamento térmico, os principais, pelo menos, né, que tem na literatura, no Callister, lá tem esses, são recozimento, normalização, tempera e revenido, cementação e nitritação. O recozimento a gente já falou, né? Os principais objetivos dele, né? Tá aí, alívio de tensões, recristalização, homogeneização de ligas, total ou pleno, isotérmico. Os recozimentos, de uma forma geral, ele são totais, tá? Que total ou pleno é a mesma palavra, são sinônimos, né? Não estou dizendo que pode ser total ou pleno, estou dizendo que pode ser chamado de recozimento total ou recozimento pleno, que é quando você faz da chapa inteira e aí você faz da peça como um todo para que ela tenha características homogêneas, tá? Propriedades mecânicas homogêneas, o mais próximo da isotropia possível. Então vamos ver, né? Vamos começar também a classificar os tipos de tratamentos térmicos pela natureza em relação a como é a influência do tratamento térmico na peça. Então, eu posso ter a influência do tratamento térmico na peça como global, nela toda, né, toda a massa do aço, ou só na superfície do aço. E isso vai diferenciar. No livro de vocês, ele trata basicamente do que acontece dentro do aço, né, o aço como um todo, que é têmpera, revenimento e recozimento. Mas a gente também tem alguns tratamentos térmicos que lidam com a modificação superficial da peça, para entregar, por questões financeiras, né, gente? Obviamente que nem sempre você tem uma peça ali, você precisa necessariamente fazer com que aquela peça toda, por exemplo, vou fazer um recozimento pleno na peça
para que toda essa peça tenha a propriedade mecânica que eu quero. Às vezes não é necessário, às vezes você só quer que parte da peça tenha aquela determinada propriedade mecânica, para você não gastar muito dinheiro, que é o que acontece quando você faz um processo de cementação para gerar engrenagens. Então, a parte superficial, até onde você queira também, você pode calcular isso, gente. Em um projeto, você pode dizer, olha, eu quero uma melhoria de propriedades superficiais até uma profundidade de 0,5 milímetros dessa engrenagem, certo? Ou você pode fazer maior ou menor. Então, esse processo de cementação, a profundidade, você que vai escolher. E essa profundidade você vai alcançar maior ou menor dependendo da velocidade e da temperatura que você atinge e mantém para que o carbono faça difusão. Tá bom? Então, a gente tem a cementação e a nitratação. A gente vai falar de cada um desses aí ainda na nossa aula de hoje. Falei que a nossa aula era bem extensa e tinha muita coisa, tá bom? A têmpera é bem simples, a têmpera é uma coisa bem... Esse nome têmpera, né? Fazer uma têmpera. Se você for pegar aí quem trabalha com ovos, ovos de Páscoa, na Páscoa, não sei quem... Mas aqui a minha esposa, ela tem um buffet de doces e ela trabalha com todos os tipos de doce, e obviamente que com o ovo da Páscoa no momento da Páscoa. Então ela faz a têmpera do chocolate. Então, ela aquece aquele chocolate até uma temperatura controlada, ela utiliza um termômetro, certo? Depois ela faz o quê? Ela resfria, só que se você resfriar, existem formas de resfriar esse chocolate. Se você resfria, por exemplo, de banho-maria, que é na água gelada, você vai ter uma velocidade de cristalização do chocolate. Se você resfria ele numa superfície de mármore ou de granito, você vai ter uma outra velocidade de cristalização. Então, dá para vocês entenderem que depende dessa velocidade com que você resfria, você sai da temperatura, vamos lá, 45 graus e vai para uma temperatura de 18 graus. Essa velocidade que você sai de 40 para 18 graus vai influenciar na cristalização, certo? Então, isso é uma têmpera. A têmpera ela vai dizer, olha, eu saí de tal temperatura para tal temperatura, mas foi em uma determinada velocidade. Ou eu chego numa temperatura, mantenho a temperatura até o determinado material cristalizar homogeneamente. Que possa ser que aconteça isso. Quando você pega, faz a têmpera do chocolate, e aí ele, beleza, homogeneizou, todo mundo está na mesma temperatura. Você tem que colocar em vários pontos ali, tá tudo na mesma temperatura. Você vai colocar na forma para fazer a solidificação. Aí essa parte de solidificação já é uma outra situação que você já vai estar resfriando para ele ficar totalmente sólido, e essa velocidade do resfriamento também vai importar, tá bom? Então a têmpera ela é mais aplicada em aços, né, com porcentagens maiores do que 0,4% de carbono, certo? Por que, professor, não se bota? Porque quando tem muito pouco carbono, a têmpera perde sentido, porque a têmpera é justamente feita para que exista a difusão do carbono dentro da peça, certo? Aí você tem pouco carbono, o que acontece? Vai demorar muito tempo para esse carbono difundir em toda a peça, na peça homogênea toda. Então você tem que ter pelo menos 0,4% de carbono, porque senão você não consegue ter ali uma difusão eficiente. Então, qual é o efeito principal da têmpera? Aumento da dureza, certo? As partículas de carbono elas vão se difundir, ocupar as lacunas, ocupar os interstícios, fazendo com que sua estrutura fique mais coesa, que ela diminua drasticamente o que a gente chama de fase elástica. Tá? Então, ela vai ficar mais dura, vai ser mais difícil de você... Aí, o que acontece? Quando você faz essa têmpera, nas fases aqui indicadas, né? Primeira fase, aquecimento. A peça é aquecida em forno ou forja até uma temperatura recomendada, por volta de 800 graus Celsius para os aços ao carbono. Acostume-se com essa nomenclatura, aços ao carbono. Tá? São aços que têm ali, que eles estão submetidos ao carbono justamente para modificar a sua concentração de carbono. Manutenção da temperatura. Atingida a temperatura desejada, esta deve ser mantida por algum tempo, a fim de uniformizar o aquecimento em toda a peça. Então, eu não posso chegar na temperatura de 800 graus e sair dela rapidamente. Eu tenho que manter ali até que eu garanta, né, por ensaios, experimentos em laboratórios, eu garanta que atinge ali os 5 segundos, né? Eu estou dando um exemplo, gente. Atinge os 5 segundos, para que homogeneize a peça inteira.
Terceira fase, resfriamento. A peça uniformemente aquecida na temperatura desejada é resfriada em água, óleo ou jato de ar. Então, aí você vai... A forma que você vai resfriar é a mesma coisa do chocolate que eu falei. Você vai identificar qual é a forma mais eficiente para você. Tá? Pode ter questões econômicas, pode ter questões de eficiência mesmo da troca térmica. Então, você tem que ver qual vai ser o método mais indicado para você fazer esse resfriamento. Seguindo, a gente tem alguns efeitos da têmpera, né? O primeiro efeito é o aumento considerável da dureza do aço. Oh, é sempre bom ter um aumento da dureza, né, gente? Não, não é sempre bom, porque nada vem sozinho, né? Quanto mais duro um material, mais frágil ele é, né? Aí tem essa questão da fragilidade. Se aumenta a dureza, aumenta a fragilidade do meu aço. O que que acontece? Esse aço ele se torna muito quebradiço, então ele não é resistente a impacto. Então ele é muito resistente a torções, é muito resistente a compressões e etc, a trações, mas a impacto ele não é. Então ele não é um aço muito bom para questões estruturais. Concorda comigo? Então, para reduzir essa fragilidade, a gente utiliza um processo chamado de revenimento, que é um outro processo onde você vai, depois da peça passar pela têmpera, né, ela já está resfriada, você vai fazer um revenimento, vai aquecer ela novamente para trazer uma melhoria na propriedade mecânica dela específica, que é a propriedade de dutilidade. Você vai trazer um pouquinho de dutilidade para a peça. Certo? Então, o revenimento aí, ó, é o tratamento térmico que se faz nos aços já temperados, tá? Então, você só faz revenimento quando você já fez o processo de têmpera. Tá? Você não vai fazer o revenimento no aço que não passou pela têmpera, porque quando você já passou pela têmpera, ele já é um outro tipo de microestrutura. Porque muitas vezes pode pensar, mas por que eu não faço logo o revenimento direto? Não, não é assim. Você tem que... Esse processo de você aquecer e resfriar já modifica a estrutura do seu... Faça um teste depois, se você estiver trabalhando com chocolate, alguma coisa, que o chocolate ele cristaliza muito parecido com os metais. É uma matéria orgânica, obviamente, mas tem algo muito parecido. Então, faça aí, resfrie, aqueça e resfrie, beleza, montou ali. Depois você tenta fazer isso de novo. Depois tente fazer de novo, tente fazer de novo. Você vai ver que vai ficando mais difícil de você atingir a temperatura da têmpera, e você vai ficando com uma solidificação cada vez menos cristalizada. É o que acontece. Então, você tem que fazer a têmpera primeiro, uma têmpera, para depois fazer o revenimento, tá? Então, o revenimento ele vai tornar esse material menos quebradiço, certo? E aí a gente vai aquecer essa peça novamente até uma certa temperatura e resfriar ela, certo? As temperaturas de revenimento, gente, e é o que eu falo para vocês. Muitas das peças que chega lá não sei se vocês já estudaram o processo de fundição, acho que não, né? Mas Jailton e Rainério, eu sei que sim, já deve ter estudado o processo de fundição, e Jussicleide também. Mas é, quando você pega uma peça, um tarugo, eu sempre esqueço o nome disso, uma barra de ferro, um tarugo, né? Essas peças já chegam para a parte lá de usinagem, muitas delas já temperadas, algumas barras de ferro, esqueci o nome da peça que dá. Elas já chegam temperadas, certo? Então, quando elas passaram já por esse processo de temperagem, elas já estão ali com uma dureza X. Só que para o que você quer fazer, você não tem como fazer. Você vai ter que revenir a peça. Aí você faz o revenimento, aumentando essa temperatura dessa peça até uma determinada... Aí depende, essa temperatura, como é que vai ser? Isso aí depende muito dessa temperatura que você vai levar a peça, tá? Então, por isso que é criada uma tabela para os aços, né, carbono, e essa variação vai de 210 a 320 graus Celsius. Então vai depender da cor, né, como vocês podem ver aqui, ó, das cores de revenimento dos aços carbono. O que são essas cores de revenimento? São as cores que, vamos supor que você esteja fazendo revenimento de uma barra, né, de aço. A cor que aquela barra vai apresentar mediante a elevação da temperatura, porque a gente sabe que quando a gente aquece um material metálico, tá, ele exibe uma determinada coloração, porque
quando a gente aquece alguma coisa, os elétrons ele absorvem aquele calor, saltam, dão um salto quântico, saltam uma camada, né? E quando depois que eles absorveram, eles jogam, como eles absorveram aquela energia, eles também têm que jogar para fora. Eles externalizam essa energia que eles absorveram para eles voltarem para a camada, né, e ficarem estáveis, voltarem para camadas mais dentro, mais para dentro. Eles liberam energia na forma de luz. E dependendo da temperatura, da quantidade de energia que eles absorvem, eles exibem determinados tipos de coloração, determinados tipos de frequência. Então, se der 210 graus Celsius, você vai ter um amarelo claro. Aí 220 graus Celsius, amarelo palha. De amarelo, 230 graus Celsius, amarelo escuro. Até você chegar castanho avermelhado, violeta, azul escuro, marinho claro e acinzentado, 320 graus Celsius. Essas são as cores de revenimento. Tá bom? Fases do revenimento. Fase importante do revenimento é a que você faz um aquecimento dentro de um forno e você faz o acompanhamento disso daí com um pirômetro, que mede a temperatura, né, que está ali, aquele forno, né, e aquela peça. Então, eu botei uma foto aí de um pirômetro. Geralmente, esses pirômetros são infravermelhos. Você aperta a pistola, ela vai lançar o raio infravermelho e vai indicar qual é a temperatura que está ali. Dependendo da cor de revenimento que você quer, desculpa, você vai ter uma determinada temperatura. Aí você mantém a temperatura, tá? É possível quando o aquecimento é feito em fornos, e aí você tem um ambiente controlado. E a terceira fase é o resfriamento. Esse resfriamento pode ser lento, tá? Quando a peça é resfriada naturalmente, a temperatura ambiente, ou rápido, quando eu mergulho ela em água ou óleo, certo? Essas são as fases do revenimento. E aí os efeitos de revenimento, ao contrário do efeito da têmpora, né, o revenimento ele vai diminuir um pouco essa dureza, né? Não vai diminuir totalmente, vai diminuir ao ponto de você poder usinar essa peça, ela ser usinável, né? Você poder trazer características para ela boa, tá? E aí o que acontece? Isso vai aumentar a sua resistência ao choque, ao impacto, né? Porque quanto mais dúctil, mais resistente ao impacto é um determinado material, certo? E a gente já sabe que na maioria esmagadoras, a não ser se você produz uma peça que faz a têmpera dela e joga ela lá para fazer algum tipo de os trilhos de trem, por exemplo, é um exemplo clássico de peças que são temperadas e depois revenidas, porque elas precisam resistir ao impacto. Muito porque, às vezes, acontece de ter variações, né, na projeção vertical do trem. Então, ele dá um pulinho, vai para cima, e quando ele volta para baixo para sentar, ele bate em cima da barra daquele trilho. Se aquele trilho não for resistente ao impacto que ele está sendo submetido, ele vai quebrar, ele vai fraturar, porque ele é frágil. Então, passa por um processo de têmpera e também de revenimento. E o revenimento dele é um revenimento até bem forte, ele chega até ali violeta, de violeta a azul marinho, né? 200 e... Vou até voltar aqui, ó. 280 graus Celsius até 300 graus Celsius, a faixa aqui quando você faz o revenimento desses trilhos, para que eles também tenham uma recuperação da dutilidade, né? Ele não pode ser tão duro assim, tem que ser um pouquinho dútil também, certo? Aí a gente entra na parte de recozimento, tá? A gente vai falar sobre recozimento, depois a gente vai dar uma paradinha aí de uns 10 minutos. Eu vou fazer o controle de presença, né? Hoje a gente tem 7 alunos apenas, vou fazer o controle de presença, isso vai impactar bastante no que a gente vai desenvolver depois, né? Com alguns questionários. Então, vamos lá. Então, o que é o recozimento, né? A gente acabou de fazer ali a têmpera ela vai trazer dureza, né, na solidificação. Lembre-se sempre do chocolate. O chocolate se faz a têmpera, se aquece aquele chocolate que vem em barra. Lembra que ele vem em barra? O que acontece no chocolate? Ele vem em barra. Aquela barra, se você apertar ela, ela é molinha, ela é mole.
Você clica ali, ela é dútil. Aí o que que você vai fazer? Você vai fazer o processo de têmpera. Você vai pegar, aquecer aquela barra até uma determinada temperatura. Depois você vai resfriar, vai manter a temperatura, depois você vai resfriar aquilo dali, ou em banho-maria, que é água gelada, ou em cima de uma superfície que também tem uma temperatura ali próxima de 18, 16 graus Celsius. E aí, quando você faz em banho-maria, é mais rápido o resfriamento. Quando você faz ali na superfície, é mais lento, ou seja, é melhor quando você faz um resfriamento mais lento, que a cristalização ela traz grãos maiores. A gente já falou sobre isso. Quanto menor a velocidade de solidificação, né, maior serão os grãos. Então, quando você faz isso aí, você joga para fazer a moldagem, coloca na geladeira ali, pronto. Você finaliza o processo de solidificação, com diminuindo mais ainda a temperatura. Nesse caso, a gente não precisa fazer o revenimento, mas a gente aumenta a dureza. Depois, se você tirar, pegar ali aquela casca de ovo de chocolate e pegar uma barra de chocolate, comparar as duas, você vai ver que a barra é mais mole e ali está bem mais duro, só que vai estar o que mais quebradiço. Se você derrubar uma barra de chocolate que você comprou no chão, é bem capaz dela derrubar e ela continuar uma barra, certo? Mas se você pegou ali a casca de chocolate que passou pelo processo de têmpera, quando você deixar ela cair, ela vai se espatifar toda. Aí para a gente resolver isso, a gente teria que fazer um revestimento na casca de chocolate. Só que a gente não faz isso, não tem necessidade de fazer isso, porque é interessante que o chocolate tenha essa característica quebradiça pela crocância, etc, etc. Tá? O recozimento é o contrário da têmpera. A gente vai fazer um processo para diminuir a dureza. A gente vai tentar melhorar a característica de dutilidade dos materiais para que eles sejam mais facilmente processados, para que num processo de forjamento, laminação, trefilação, é, essas características que geraram, né, essas tensões internas, elas sejam eliminadas, tá? Então a gente tem assim, no recozimento, a gente tem a primeira fase, aquecimento, a peça é aquecida a uma temperatura que varia de acordo com o material a ser recozido, ou seja, 500 graus Celsius a 900 graus Celsius. Tem essa faixa aí, onde está falando de ácidos ao carbono. A escolha da temperatura de recozimento é feita mediante a consulta de tabela. Então, o aquecimento você faz tranquilamente. Manutenção da temperatura, a peça deve permanecer aquecida por algum tempo, na temperatura recomendada para as modificações atingir toda a massa. E a gente tem a terceira fase, que é o resfriamento. O resfriamento deve ser feito lentamente, tanto mais lento quanto maior for a porcentagem de carbono do aço. Por quê? Eu já expliquei isso daqui, vou explicar novamente. Quanto mais carbono você tem, maior é o tempo que você tem que manter ali ele no processo de resfriamento, para dar tempo do carbono difundir dentro da matriz, certo? Senão não dá tempo de difundir completamente, e aí vai ficar só uma parte de carbono numa parte da liga, e lá numa outra parte tem quase nada de carbono, então você não vai ter uma homogeneização da liga. Então é muito característico o recozimento também ser utilizado para homogeneização de ligas, para você fazer com que essa liga se torne homogênea. Tá? Quais são os passos para a gente fazer aqui no nosso recozimento? A gente pode fazer um resfriamento por exposição ao ar atmosférico, que é um processo pouco utilizado porque a gente não tem muito controle, né, da temperatura. E a gente também tem um processo onde a gente coloca essa peça, né, que está querendo ser resfriada em cal, cinza, areia ou outros tipos de materiais para você poder ter um ambiente mais controlado ali, inerte, né, que não tenha contaminantes. Efeitos do recozimento no aço. Já falamos do principal, elimina a dureza de uma peça temperada, fazendo voltar à sua dureza normal, tá? Ah, professor, mas isso aí não é o revenimento que a gente acabou de falar? Na verdade, assim, a têmpera e o revenimento, elas são feitas juntas, certo? Aí depois, se você quiser fazer um recozimento, qualquer coisa que você fale assim, recozimento, o que você pensa? Que você cozinhou uma coisa e você vai recozinhar, não é isso? É exatamente o que acontece, gente. Você fez a têmpera, que já é um cozimento, onde você pega e eleva a temperatura e depois resfria, só que essa elevação e resfriamento da temperatura, ela é feita e você traz dureza para o material. Como é que eu faço para eliminar essa dureza? Tá? Com o revenimento eu faço um pouco,
da eliminação disso daí, mas eu preciso fazer um recozimento do aço completo se eu quiser trazer as características novamente do aço antes da temperagem. Ah, entendi agora, professor. Então, é basicamente isso. Se eu quiser sair da casca do ovo para a barra de chocolate novamente, eu tenho que pegar e derreter a barra de chocolate. Se eu quiser sair da casca do ovo para a barra de chocolate novamente, eu tenho que pegar a casca do ovo e recozinhar ela. É isso, né? Exatamente isso. Você vai ter que recozinhar ela, só que aí já são temperaturas diferentes, já são velocidades de resfriamento diferentes. Lembre-se, a velocidade tem que ser lenta, tá? Quanto maior a quantidade de carbono. Então, quando você está fazendo o recozimento, é exatamente essa analogia. Quando você pega uma, uma casca de ovo de chocolate e você precisa transformar ela novamente em barra. Você vai recozer, você vai recozinhar, jogar ela, aumentar a temperatura e depois trazer ela lentamente para uma temperatura ambiente ou para uma temperatura controlada, certo? Aí ele vai virar a barra novamente. E aí você pode fazer o processo novamente quantas vezes você quiser nos materiais metálicos. Já na matéria orgânica, chocolate, não, certo? Porque você vai perdendo características que evaporam e aí você vai perdendo a característica normal. Já nos materiais metálicos, só se você tiver um número muito grande de impureza, mas mesmo assim não influencia muito pouco. Tudo bem? É exatamente isso aí, ó. Outra coisa, ó, que eu falei, efeitos do recozimento do aço, muito utilizado para homogeneizar, ó. Torna o aço mais homogêneo, melhora a sua dutilidade, tornando facilmente usinável, tá? Então, o processo de têmpera, muito comum ser utilizado o processo de têmpera para que você produza peças que vão ser ainda processadas. Você faz esse processo para tornar a peça assim comercialmente vendável, vender ela dentro de com características assim que não seja o aço puro, né, sem nenhum tratamento, que é um tratamento não é tão caro. E depois você vai fazer novos tratamentos para especificidades. Ah, professor, entendi. É como se assim, eu tivesse uma barra de aço, mas aquela barra de aço ela pudesse ser inúmeras peças diferentes. Então eu fiz para garantir ela dentro de características comerciais, mas depois o cara que vai pegar, vai jogar na fábrica dele ali para transformar, por exemplo, em bicicletas, né? Para transformar em partes de bicicleta, ele vai fazer o processo dele aí depois, vai fazer o recozimento, para depois fazer outros processos de tratamento, que pode ser não só o térmico, pode ser também um tratamento químico. É basicamente isso daí mesmo, certo? Bem, aí eu vou dar uma parada, já que a gente já falou, né, do recozimento. Quando a gente fala, gente, de normalização, tá dentro do recozimento. O que que é a normalização? Pense aí que quando eu vou falar, só para que vocês, quando derem a lida no livro, entendam bem bonitinho. Quando você está fazendo o recozimento, um dos objetivos é esse, é você normalizar as tensões que foram causadas devido aos processos de fabricação que anteriormente foram feitos, como trefilação, forjamento. Então ali podem ter irregularidades, né? Você pode ter feito ali o processo de trefilação, mas em algum momento na peça ali, devido a variações de tensões, vibrações, a peça não ficou totalmente homogênea. Então você tem diversos tipos de situações onde você vai ter peças que dentro delas as energias não estão balanceadas. Então você faz esse processo de recozimento para trazer as peças para uma característica original e aí eliminando essas tensões que foram causadas pelos processos de fabricação iniciais. Então isso se chama normalização. É quando você está normalizando, trazendo a peça para suas características originais em termos de propriedades mecânicas, tá bom? Porque a gente já sabe que o próprio processamento mecânico ele interfere nas propriedades das propriedades mecânicas. Então, fez o processamento mecânico, interferiu e se você quer voltar para isso, você faz o processo de normalização através do recozimento, tá bom? Eu vou dar uma parada aqui, a gente está na metade da aula, no slide 31, né? Faltam mais 31 slides, porque os dois últimos slides é uma atividade, né, que vocês vão fazer em casa. Eu vou dar 10 minutinhos, vou tomar água aqui, que eu tô com a garganta seca, só falei, vocês não falaram nada. Na volta, eu vou fazer o controle de chamadas, entendeu? É a hora aí de vocês falarem para os amiguinhos, ó, pessoal, acorda aí, ó, o professor vai fazer a chamada, vai fazer o controle de chamada, certo? Então, eu vou voltar em 8 minutos agora, né, 10h30, fazer o controle de chamada e continuar na nossa aula, tá bom?
Ok, ok, beleza. Valeu. Vou até pausar aqui essa parte da gravação para dizer que